Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre para você que acessa meus endereços digitais. Paulo Roberto Maciel 7919. Você vai direto ao YouTube. Paulo Roberto Maciel 6 você vai ao Instagram. Temos também o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Endereço geral: Paulo Roberto Maciel. Neste vídeo, a liturgia referente ao domingo da segunda semana da Páscoa do Senhor Jesus. É o início da segunda semana da Páscoa. Ano litúrgico C, quando se enfatiza mais o Evangelho de São Lucas. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando com esse lenço aqui. No rito temos a missa própria com Glória eu creio, prefácio da Páscoa. Primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos do 12 ao 16. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse algum deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos. E todos eram curados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, o Salmo 117 na Bíblia Vulgata, ou 118 na Bíblia de Jerusalém. Os versículos 2º ao 4º, 22 ao 24, 25 ao 27a, refrão, versículo 1. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Repitamos: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga: eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga: eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam: eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Repitamos: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Vamos à segunda leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulo 1, versículos do 9 ao 11a, 12 ao 13, 17 a 19. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na perseverança em Jesus, fui levado à ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. No dia do Senhor fui arrebatado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, a qual dizia:
O que vais ver, escreve-o num livro. Então voltei-me para ver quem estava falando, e ao voltar-me vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho do homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés, mas ele colocou sobre mim sua mão direita e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e que vai acontecer depois. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Evangelho. O Evangelho de hoje é o escrito por São João, capítulo 20, versículos do 19 ao 31. Vamos primeiro aclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me viste, felizes os que creram sem ter visto. Acreditaste, Tomé, porque me viste, felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos meditar. Igreja em Oração é o livro que eu consulto aqui neste momento.
Após ressuscitar, Jesus apareceu aos seus discípulos como jardineiro, pescador, peregrino. Hoje ele aparece na forma de comunidade. Na primeira vez em que ele aparece aos 11, Tomé não se encontra presente. Portanto, ele não vê o ressuscitado, não recebe o Espírito Santo, não se alegra com seus irmãos. Quando toda a comunidade dos apóstolos lhe narra o ocorrido, Tomé não consegue acreditar. Se ele não estiver presente, se não experimentar, não vai acreditar. Não é difícil nos identificarmos com a reação de Tomé. Também nós, muitas vezes, não aceitamos crer sem ver. E o que faz Jesus? Aparece a Tomé, não tanto para satisfazer seus caprichos, mas para ensinar-lhe uma lição. Creste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. João 20, versículo 29. Bem-aventurados os que creram no testemunho dos apóstolos, no testemunho da comunidade, daqueles que viram Jesus. Nenhum de nós no século XXI viu Jesus como os apóstolos viram, mas por crermos no que eles viram, somos mais felizes que São Tomé, porque essa fé transforma a comunidade paroquial, cada um dos irmãos e irmãs na própria pessoa de Cristo ressuscitado. Bem-aventurados somos nós, irmãos e irmãs, por crermos que Jesus está aqui presente nesta casa, nesta assembleia, nesta igreja. Alegremo-nos e nele exultemos, é o Salmo 117, versículo 24. Outra reflexão aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho. No primeiro dia da semana, domingo, ultrapassando obstáculos físicos, portas trancadas, Jesus torna-se visível a seus discípulos. Com a saudação da paz pascal, Jesus afugenta o medo dos discípulos e, soprando sobre eles, confere-lhes o Espírito Santo e o poder de perdoar pecados. Deixa-os aptos para prolongar sua missão no mundo. 8 dias depois, novamente se coloca no meio deles e, após a costumeira saudação da paz, convida Tomé a tirar suas dúvidas, ou melhor, a acreditar sem ver. Diante da evidência, Tomé faz uma grande profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Jesus então profere seu ensinamento para todas as gerações de cristãos. Bem-aventurados os que não viram e creram. A finalidade do Evangelho de João é despertar a fé e não satisfazer mera curiosidade. Vamos a mais uma reflexão, aqui do livro Palavra e Vida. Lectio Divina, leitura orante. Leitura. Jesus veio e pôs-se no meio deles, os apóstolos. Disse-lhes ele: a paz esteja convosco. Essa é a leitura que devemos tirar para a meditação. A meditação é: a paz de Jesus é diferente da paz do mundo. Fundamenta-se no perdão de coração e não somente em palavras. Por isso é sincera, transparente, gratuita. Amando os nossos irmãos que vejo, amo Deus que não vejo. E a oração é essa: ó meu Jesus ressuscitado, fazei-me instrumento de vossa paz, e que eu possa dar testemunho da vossa vitória sobre a morte, perdoando e pagando o mal com o bem, a começar em minha casa. Ação. Com o auxílio divino, na hora da raiva, da ira, dominarei minha emoção, guiando-me pela inteligência que iluminará minha vontade. Olha, no anuário Folhinha Sagrado Coração de Jesus tem uma reflexão da irmã Roberta Peluso. Ela diz o seguinte sobre João 20, versículos do 19 ao 31. Ao anoitecer do dia da ressurreição do Senhor, os discípulos estavam reunidos. Mesmo estando fechadas as portas do local, Jesus aparece entre eles, transformando-lhes o medo em alegria. Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo e transmite-lhes os dons pascais da paz e da reconciliação. É a paz e a confissão,
a penitência. É a nova criação em Cristo ressuscitado. 8 dias depois, Jesus pôs-se novamente entre os discípulos reunidos e, dirigindo-se a São Tomé, que não acreditara que o Senhor havia ressuscitado, mostrou-lhe as chagas de sua paixão. Agora, em comunidade, a descrença de São Tomé se dissipa e, tocando o lado de Jesus, confirma sua fé. Meu Senhor e meu Deus! Bem-aventurados hoje são aqueles que creem ao verem os sinais do Senhor ressuscitado naqueles que sofrem principalmente. Santos do dia 27 de abril. Santa Zita Virgem de Lucca, de acordo com o site do Vaticano, Zita nasceu em uma família pobre. Aos 12 anos foi prestar serviço à nobre família Fatinelli, em Lucca, na Itália, onde sofreu assédio dos seus servos. Assédio dos outros servos, ela também era serva, né? Mas sempre com um sorriso nos lábios e pronta à caridade com os indigentes. A família reconheceu seus talentos e lhe confiou a casa até a sua morte em 1278. Santo do dia 27 de abril, São Simeão, bispo de Jerusalém, mártir. São Simeão foi o segundo chefe da comunidade cristã primitiva de Jerusalém no século I. Sua vida é pouco conhecida. Sabe-se, porém, que foi martirizado sob o imperador Ulpio Trajano, como Jesus, por meio da crucificação. As notícias que temos sobre São Simeão nos foram transmitidas, antes de tudo, por Santo Egesipo, ou Egésipo, um dos primeiros escritores cristãos, provavelmente de origem palestina, que chegou a Roma em meados do século II, depois também por Eusébio de Cesareia, que em sua História Eclesiástica diz que foi o segundo bispo de Jerusalém, sucessor de Tiago de Alfeu, chamado Tiago Menor, morto em 63. São discordantes as origens de São Simeão, que, segundo a tradição, teve uma vida muito longa, chegando a 120 anos de idade. Alguns dizem que era um dos 70 discípulos de Jesus, cujo nome não é citado no Evangelho de Lucas. Ele era um dos 2 discípulos que encontrou o Senhor a caminho de Emaús sem o reconhecer logo. Segundo outras fontes, ele era filho de um destes 2, ou seja, de Cleofas, filho então de Cleofas. Isso são, segundo fontes. De acordo com outros, enfim, também seria um parente próximo de Jesus, tanto que Eusébio de Cesareia o menciona como primo do Salvador. No entanto, é certo que naquela época ocorria uma transformação interna no mundo judaico que precedia a revolta armada contra o domínio romano. Após a morte de Tiago, o justo, primeiro bispo de Jerusalém, Simeão foi designado por unanimidade como seu sucessor e novo guia da comunidade cristã de Jerusalém, a única composta só por judeus. Depois da destruição da cidade santa e do templo de Jerusalém, esta comunidade foi obrigada a migrar e a encontrar refúgio do outro lado do Rio Jordão, em Petra, na Pérea. No ano 98, o espanhol Ulpio Trajano tornou-se imperador que, apesar de considerar os cristãos um perigo para o Estado, proibiu as perseguições. No entanto, Simeão, denunciado por proselitismo, foi submetido à tortura por muitos dias até morrer na cruz como Jesus. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá aquilo que você deseja. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde esclarece as nossas dúvidas diariamente, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará, mesmo que seja um não. Até na terra, nosso pai físico nos dá um não. Imagine Jesus, que é onisciente.
Eu já recebi muitos nãos de Jesus, às vezes até sem perceber. E foi a melhor coisa para mim. Se eu tivesse recebido sim, não estaria mais aqui. Então agora eu compreendo por que Jesus me deu não lá atrás, quando eu era mais jovem. Jesus, às vezes na minha oração simples, no meu desejo simples, elevando o pensamento aos céus, pedia algo e não vingava. E depois eu fui perceber, puxa, se tivesse acontecido hoje, eu já tinha perecido. Mas Jesus tinha um plano maior para mim, para evangelizar. Portanto, se você receber um não, acate. É de Deus. É bom para você. E agora eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Maranata ou Maranatá. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Senhor, vem. É a parousia, o juízo final, quando teremos corpos transfigurados, glorificados, semelhantes ao de Jesus, quando entrou no local onde estavam os discípulos, sem precisar abrir a porta. É um corpo com novas propriedades. Entrou, atravessou as paredes, sem destruí-las. Teremos um corpo parecido, semelhante com o de Jesus e dos anjos de Deus. Mas para isso, temos que crer em Jesus como Deus no mistério da Santíssima Trindade. Santíssima Trindade, que é Pai, aqui apenas símbolos, né? Pai, Filho e Espírito Santo, representado na pomba. Maria no meio aqui. Então temos que acreditar em Jesus como Deus, nesse mistério da Santíssima Trindade. Que é o Pai, Jesus o Filho, o Redentor, e o Espírito Santo, nosso Ruach HaKodesh, nosso defensor espiritual, nosso discernidor. Acredita em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados para não morrer em pecado grave, o que tira a salvação eterna. Tá bom? Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel 6 /. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel Maciel. E você vai ao YouTube, Facebook, blog e Instagram.